Olá, eu sou Akira Sanoki do Children of the DAO e nesse vídeo nós vamos explicar o que é uma DAO, como elas funcionam e como você também pode fazer a sua dentro do ecossistema do Near Protocol. Na nossa sociedade, estamos acostumados a ver grupos de pessoas trabalhando juntos em um propósito em comum. Esses grupos de pessoas podem ser instituições, empresas, ONGs e etc. E como envolvem mais de uma pessoa, precisam ter um sistema de regras para que suas ações sejam executadas de maneira eficiente, segura e confiável. Nessas organizações, cada setor vai possuir uma pessoa ou mais para executar determinada tarefa, como, por exemplo, um setor para recrutar novos profissionais, um setor para supervisionar o trabalho que está sendo feito, um setor para realizar o pagamento aos profissionais e por aí vai. Cada setor vai possuir sua regra de funcionamento, porém cabe a cada pessoa seguir exatamente o protocolo ou não. Além disso, as organizações normais possuem uma hierarquia de comando, o que permite que pessoas com cargos superiores, como os CEOs, interfiram em diversos setores e imponham suas próprias decisões, alterando o que tinha sido decidido pelas pessoas que eram responsáveis inicialmente por essa parte. No ambiente da Web 3.0, as organizações funcionam de outra maneira e são chamadas de DAOs. DAO é uma sigla para Organização Autônoma Descentralizada e, de maneira resumida, significa um grupo que é governado por um conjunto transparente de regras criados por contratos inteligentes em uma blockchain. Assim como em organizações tradicionais, as DAOs reúnem pessoas com propósitos em comum, porém seu funcionamento são diferentes. Por serem autônomas, elas não precisam de um órgão que autorize a sua criação e nem seguir regulamentações ou regras externas, como é o caso das empresas tradicionais que precisam seguir as legislações de um país ou estado. As DAOs que criam as suas próprias regras. E por serem descentralizadas, essas regras e as decisões que são tomadas não dependem apenas de uma pessoa. O poder é distribuído entre os membros da DAO. Além disso, essa descentralização torna possível atuar em qualquer lugar do mundo, com membros de países diferentes. Portanto, um governo não poderia fechar uma DAO impondo suas leis, porque ela não possui um lugar físico onde ela pertence, e assim continuaria suas atividades sem censuras. O principal conceito para entender como funciona uma DAO é o de contratos inteligentes, que são executados dentro de uma blockchain como o Near Protocol. O contrato é um sistema de regras ou ações que são executadas segundo uma programação determinada e é considerado inteligente porque, uma vez criada, não precisa de uma pessoa controlando seu funcionamento. O próprio sistema de computadores irá realizar de maneira automática e transparente. É como um robô criado para trabalhar pelas pessoas. No ecossistema do Near Protocol, as DAOs são compostas pelos councils, isso é, os membros do conselho. Para realizar uma ação, é necessário criar uma proposta, e essa proposta será votada pelo conselho, sendo aprovada ou não. No caso da proposta ser aprovada, o contrato inteligente irá atuar e realizar a ação automaticamente. Por exemplo, se uma pessoa fez um trabalho e precisa receber esse pagamento, ela então cria uma proposta pedindo o valor acordado. E assim que for aprovada por votação, o programa realiza o pagamento automaticamente. O sistema de criação de propostas e quem pode votar vai depender dos contratos inteligentes de cada DAO. Uma DAO, por exemplo, pode escolher receber propostas de qualquer pessoa, enquanto outra aceita apenas propostas dos membros do conselho, assim como as votações que podem ser abertas a todos os membros da comunidade que possuem tokens ou então limitados apenas ao conselho. Esse sistema de votação distribui o poder de decisão, não havendo a figura do CEO, que pode tomar todas as decisões importantes da empresa. E os próprios contratos inteligentes que foram criados também podem ser alterados,
caso alguém faça uma proposta e seja aprovada por votação. Em vista do que já falamos até agora, vemos como as DAOs são diferentes das empresas tradicionais. Mas você deve estar se perguntando em que área uma DAO pode atuar ou o que ela pode fazer. Basicamente, uma DAO pode fazer o que as empresas tradicionais fazem, atuando tanto no meio de finanças, desenvolvimento de programas, criações artísticas, prestações de serviços, etc. Seria possível, por exemplo, criar uma DAO de locação de carros, onde uma pessoa faria um pedido de locação e os contratos inteligentes, aliado à tecnologia da internet das coisas, iriam mostrar as opções disponíveis de carros no momento e, após a escolha e pagamento do usuário, enviar dados e informações para desbloquear a trava eletrônica, liberando assim o carro para utilização. Com um código de programação bem feito, todo esse processo não iria necessitar de pessoas, deixando para os membros do conselho outros tipos de decisões, como o que fazer com os lucros, se eles vão dividir entre eles ou irão investir na aquisição de mais carros. O mesmo poderia acontecer com uma DAO de aluguel de quartos, casas e hotéis, como acontece com a empresa tradicional Airbnb. Porém, o pagamento realizado já seria automaticamente repassado para os donos dos imóveis, seguindo o que foi acordado nos contratos inteligentes. Desafios. Um dos desafios, assim como outros setores de tecnologia, é manter a segurança das DAOs em relação aos ataques de hackers. Como os códigos são abertos e transparentes para que as pessoas saibam como funcionam e assim decidam se querem fazer negócios ou serem membros delas, pessoas mal intencionadas podem ficar estudando os códigos na tentativa de achar uma brecha neles. O caso mais conhecido ocorreu justamente com a primeira DAO, a The DAO. Ela teve um grande aporte de financiamento e seu objetivo era decidir junto com a comunidade quais iniciativas eles iriam investir sua verba. Infelizmente, em 2016, hackers exploraram uma vulnerabilidade do contrato inteligente da The DAO e roubaram aproximadamente 50 milhões de dólares. Isso gerou uma insegurança na época em relação às DAOs. Porém, muita coisa mudou e a tecnologia blockchain evoluiu muito, atraindo a atenção de muita gente para a Web.3 através das novas criptomoedas, os NFTs e as novas DAOs. Outro desafio é em relação à legislação. Como são organizações descentralizadas, algumas instituições e governos ainda torcem o nariz em relação a elas, assim como fazem em relação a tudo que envolve o mundo cripto e as blockchains. Bem, como fazer parte ou criar uma DAO dentro do ecossistema do NEAR Protocol? A primeira coisa que você irá fazer é criar uma conta NEAR. Essa conta é parecida com o que você faz no Facebook, Google ou conta bancária, porém ela é permanente porque está na blockchain da NEAR e não está associada a nenhuma empresa em particular que poderia fechá-la e você perder o que tinha lá. Essa conta pode armazenar seus tokens, seus NFTs ou praticamente qualquer coisa que você faça nessa plataforma. Caso você queira ser membro de uma DAO já existente, dependendo de como funciona o contrato inteligente dela, você poderia criar uma proposta pedindo para ser adicionado como membro e esperar a votação. Sendo aprovado, automaticamente a programação te adicionaria como membro e você já poderia atuar junto com os outros membros. Esse pedido deve ser feito através do AstroDAO, um aplicativo feito na blockchain da NEAR e que serve para administrar os votos e os fundos das DAOs. Por esse aplicativo, você também pode criar a sua própria DAO, escolhendo desde o início como ela irá funcionar. Para isso, basta seguir as seguintes etapas. Bem, vamos ver agora na prática como fazer uma DAO aqui no ecossistema do NEAR Protocol. Como dito anteriormente, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site wallet.near.org e escolher para criar a sua conta. Aqui você irá determinar qual o seu nome e seguir todas as etapas. Esse não é um vídeo com o intuito de explicar como criar a sua conta. Então, para aprender isso, outros
sites, como o próprio da Near Protocol, ensina isso e também os vídeos, ok? Então, feita a sua conta, você vai entrar no site astrodal.com. Aqui é o site que explicamos, que é onde são feitas, né, as votações e organização dos fundos, né? O que você vai clicar? Clica aqui no botão Launch App e ele vai abrir a parte aqui, a página inicial, onde são mostradas todas as DAOs. Aqui você já pode até dar uma olhada em outras DAOs já existentes e como tudo é transparente no meio do ecossistema do Near Protocol, você pode ver os fundos de cada uma DAO, por exemplo, essa Agile DAO, quanto que ela está com fundos, quantos são os membros, quantas propostas estão agora ativas. Olha só o caso dessa Near Ocean, né? Temos aqui de fundo $47.322, 2 membros e no momento 100 propostas ativas. Você pode ir olhando várias, ó, Paras, que é o site para vendas de NFTs e por aí vai. Você pode chegar, clicar, por exemplo, em uma proposta aqui, uma DAO na proposta e ver também mais dados sobre elas, ok? Voltando aqui para todas as DAOs, existe um botão que é Create New DAO. Se você quer criar a sua DAO, você vai clicar nesse botão. Ele irá pedir para você conectar com a sua carteira NIA. E você vai clicar, escolher qual é a sua carteira e clicar em próximo. Ele vai pedir que você tenha pelo menos 0,25 NIAs, mas ele não vai te cobrar isso. É apenas para saber que você tem o suficiente para fazer as transações ali, as taxas que são bem baixas. Você clica em conectar e assim ele irá vincular agora a sua conta do Near para as DAOs. Conectando, agora você clica novamente em Create New DAO e você simplesmente vai seguindo as etapas. Por exemplo, o nome. Você pode chegar e escrever aqui minha DAO. Ver se já tem o nome dessa DAO e próximo. Algumas opções aqui são opcionais, como KIC, então se você não sabe isso no momento você pode pular. Links, né, e endereços das suas redes sociais também são opcionais, você pode clicar e já colocar aqui desde o começo. Os membros, você será o primeiro, você já pode colocar alguns outros membros logo no início ou ir colocando depois. E aqui é onde você vai fazer uma primeira determinação dos contratos inteligentes, né? Então, você aqui, ó, escolha quais são os direitos, né, da sua DAO e dos grupos, o que pode ser. Então, olha só, você já pode escolher aqui, por exemplo, as partes de mudar a configuração da DAO, se vão ser todo mundo ou se apenas os membros do conselho, né, para mudar as políticas da DAO, serão todo mundo ou apenas os membros do conselho. Bounties, que são trabalhos, como que serão pegos. Transferências de valores. Remover, adicionar. E por aí vai. E aí também vai clicando em Next etapa. Aqui você vai colocar as permissões de votação. Alguns não são possíveis tirar, como aqui, ó, o Council sempre vai poder mudar as configurações das políticas, mas aqui da votação você pode colocar e alterar. Depois, por fim, você pode colocar o seu logo da DAO e aí você gastaria aqui 6 NIRs para criar. Então você precisa ter na sua wallet pelo menos 6 NIRs e aí você cria. Mas esses 6 NIRs ficam já nos fundos da sua DAO, tá certo? Então,
É muito simples criar e com a sua DAO você já pode começar a atuar no meio Web.3 dentro do ecossistema Near Protocol. Espero então que tenha ajudado bastante e você tenha entendido o que é uma DAO, como funciona e como criar aqui dentro do ecossistema da Near. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.